Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Alexandre Benson Smith, para quem não me conhece, e hoje a gente vai falar sobre o que tem de novo em dois processos que são cruciais no Firebird. Que o nome é até meio pejorativo, né? Eu fiquei pensando assim depois, falei, o que você vai falar? Ah, mudança na coleta de lixo. É um negócio meio... O que é que está acontecendo? Mas é um projeto crucial. Mas depois deixando mais chique, né? Falar, não, são as mudanças no Garbage Collector. Aí, né, já fica uma coisa mais bacana. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre isso. É um processo crítico em relação à performance e a questão do isolamento transacional. Essas duas coisas estão intimamente ligadas. Inclusive, assim, a minha outra palestra eu vou aprofundar nessa parte de isolamento transacional. Ou essa aqui de agora, eu vou falar o que teve de mudança em relação ao isolamento transacional, de novo no 4. Tá? E na outra eu vou entrar aprofundando sobre a questão de isolamento transacional de uma forma direta. Beleza? Bom, vamos lá. Para começar, o Firebird usa um controle de gerenciamento de versões de registro, tá? Que chama de Versioning, ou MGA, que é Multi-Generational Architecture, né? Que é a arquitetura de múltiplas gerações, ou MVCC, que é Multi-Version Concurrence Control. Todos eles significam a mesma coisa. Na essência, o que isso quer dizer? Ao invés de o Firebird fazer um lock em um registro quando tem alguma alteração, alguma coisa, quando ele quer bloquear uma outra escrita, os bancos de dados comuns, né, a técnica comum é você fazer um lock nesse registro. Você pega e faz uma marcação no registro. Olha, ele está sob proteção, ninguém vai escrever nesse momento, porque eu estou cuidando dele. O que acontece? A maioria dos bancos de dados bloqueiam até a leitura. Tá? Então, assim, quando tem alguém escrevendo, ninguém lê. Porque assim, o cara não pode ler porque aquele registro está sob mudança. Tá? E, ao contrário, se tem alguém lendo, ele bloqueia a escrita. Fala assim, olha, você não pode escrever nisso aqui agora porque eu estou lendo. Tá? E o Firebird ele usa uma tecnologia diferente para isso, que é a questão de versionamento. Então, quando alguém vai escrever em um registro, o que ele faz? Ele cria uma nova cópia desse registro. Essa nova cópia, ficou melhor acho agora, né? Bom, vamos ver se estabiliza. Essa nova cópia, não, está baixando sim. Eu achei que eu que estava mudando aqui meu posicionamento. Bom, essa nova cópia do registro, então, ela permite que possa escrever e ler ao mesmo tempo. O que acontece? Quando alguém vai fazer uma escrita, ele cria uma nova cópia e quem está lendo continua lendo a cópia antiga. Tá? Então, um não bloqueia o outro. A mesma coisa, se o cara está lendo, ele está lendo aquela cópia antiga, o cara vai escrever uma nova e está tudo resolvido. Tá? Isso aí é o cerne de todo o gerenciamento transacional do Firebird. Tá? Então, o que acontece? Dentro do banco de dados, em um dado momento, você pode ter N versões de registro ao mesmo tempo. Né? Sendo que apenas uma delas é visível para a transação. Uma transação nunca vai ver duas versões, tá? Mas pode existir muitas delas. E claro, uma versão de um registro pode ser vista por várias outras transações. Tá? Então vamos lá, de uma forma geral, simples, né? Só para passar esse conceito, como que funciona o versioning. Eu tenho aqui um produto, um registro, né, no caso. Ele é um produto que tem a quantidade 21. Essa aqui é um marcador, né? É a versão 1 do registro, que ele foi criado pela transação 1. O que acontece? A transação 1 ela foi commitada há 3 dias atrás, está feita, está no banco, está efetivada, ponto final. Eu iniciei uma nova transação, a transação número 2. Essa transação deu um update no produto, mudou a quantidade para 5. Nesse momento, o que ele faz? Ele cria uma nova versão do registro. Então eu tenho o meu produto 1, agora com quantidade 5, e eu tenho um marcador lá dizendo que é a versão 2. E eu tenho isso, fica gravado no registro, né, que quem foi que criou essa versão? Foi a transação 2. Aí eu iniciei uma transação 3. Essa transação 2 ainda não está commitada. Iniciei uma transação 3. Deu um select no produto, ele vai internamente e acha esse registro. Essa versão do registro. Aí ele olha, quem que é a transação que criou esse registro? É a transação 2. Aí ele fala, opa, a transação 2 não está commitada ainda. Então eu não posso ver essa versão do registro. Aí ele vai para a versão 1. Então ele vai ler um produto com quantidade 1. E assim vai. Tá? Comitei a transação número 2. Aqui a gente vai falar
sobre a transação snapshot. Uma transação snapshot, ela mantém essa visão estável ao longo de toda a transação que ela foi aberta, tá? Então, a transação 2 comitou. A transação número 3, ela está em aberto ainda. Quando a transação número 3 startou, né, ela iniciou, a transação 2 não estava comitada. Então, mesmo que ela esteja comitada agora, eu continuo sem ver, tá? O registro. Se eu der um select, eu vou continuar vendo a versão 1 do registro, tá? Isso numa transação snapshot. Aí, bom, uma transação 4, que é uma nova transação, deu um select. O que acontece? Ele vai lá e olha a versão 2 do registro. Foi criada por quem? Pela transação 2. Ela está comitada? Sim, está comitada. Então eu vejo ela. Então, nesse momento, tem duas versões, tá? E cada transação está vendo uma das versões. Comitei a transação número 3. Iniciei uma transação número 5. Eu vou dar uma olhada, vou ver a versão número 2. Agora, o que aconteceu? A partir do momento que a transação número 3 foi comitada, essa primeira versão do registro aqui, ninguém mais está interessado nela. Tá? Porque todo mundo, todas as transações atuais, elas já podem ver a versão 2. Então, nesse momento, a versão 1 se tornou lixo. Tá? E aí sim, essas versões que não são mais necessárias, né, para nenhuma transação ativa, elas vão ser coletadas, né, esse lixo vai ser coletado pelo Garbage Collector. Tá? Então, esse é a essência do processo. E isso aqui é a parte mais crítica no Firebird em relação à performance. Tá? E na maioria dos casos, quando alguém tem problema de performance no Firebird, é por conta do gerenciamento transacional. Tá? Esse é um fato. Tem carry mais escrita, que pode escrever de uma forma diferente, tem, faltam wins e tal. Isso é muito fácil de resolver, é uma coisa pontual. Você identifica qual carry, cria wins, acabou, você resolve isso em 2 minutos. É simples. Agora o controle transacional não, porque isso é como você desenvolveu a sua aplicação. Se você desenvolveu ela com um controle transacional não adequado, para que você possa resolver o teu problema de performance, você vai ter que resolver o problema disso. E às vezes é escrever uma grande parte da aplicação. Então isso é uma coisa mega importante para se cuidar. E se por acaso você já tem a sua aplicação, você está com um problema de controle transacional, é fato, você vai ter que ir lá mexer nisso. Tá? E antes cedo do que tarde. Porque a hora que a bomba estourar, você vai ter que resolver isso de uma forma mais rápida. Então, se você, a gente vai falar mais sobre isso, vocês identificando esse ponto, já começa a olhar. É importante, tá? Existem essa cadeia de versões, às vezes ela fica com, aqui no caso tinha duas, né? Você pode ter 10, 50, 100, 500, 1000, 5000. Eu já vi caso de 300 mil versões de registro. E eu já ouvi falar, isso eu nunca vi, mas eu já ouvi falar relatos de banco de dados com mais de 1 milhão de registros, de versões de registro. Tá? O que aconteceu? Deixaram uma transação aberta, por algum motivo, um sistema que tinha uma produção muito alta. Vamos supor, imagina um produto que altera a quantidade em estoque. Quantos updates acontecem aquilo ao longo do dia? Então, assim, abrir uma transação. Vou dar um exemplo absurdo. Vou nem falar que o problema está no programa, né? Mas vamos pensar que não esteja. Alguém abriu a IPExpert, deu um select lá e deixou aquilo aberto, esqueceu, desconectou a sessão remota do cara e o negócio ficou lá. Nada vai impedir, vai fazer backup, todo mundo vai trabalhar, vai atualizar, vai fazer tudo. Só que como tem uma versão interessante, vão se acumulando versões de registro. E dali a pouco tem um monte. E aí, para o Firebird saber qual que é que ele tem que ver, ele tem que varrer essa cadeia gigantesca. E aí, demora. Tá, então, tudo que você vai fazer, todo o select, todo o update, tudo, ele tem que analisar essa cadeia de registros. Então, se essa cadeia de registro ficar grande, é óbvio que vai demorar mais para fazer. E como demorar mais para fazer, a performance como um todo vai cair. Já que isso é o cerne de como o Firebird trabalha. Tá? É mega importante isso aí. Primeira coisa, vamos falar sobre transações read committed. Tá? Aquele exemplo que eu dei foi uma transação snapshot. Na transação snapshot, a visão se mantém estável ao longo de toda a execução da transação. Então, quer dizer, mesmo que naquele exemplo, né, a transação 2 aqui, ela iniciou e commitou, a transação 3 vai continuar vendo a versão antiga, porque ela é uma transação snapshot. Ela vê o estado de quando as transações começaram. Quando ela começou, como está o estado de todas as transações. Então, quem commitou depois, ela ignora. Fala, tá em aberto essa transação para mim. A transação read committed, ela é diferente. Ela lê o que está commitado. Tá? Então, fazendo aquele mesmo exemplo. Tinha o registro 1, dei um update, ele virou 2. Dentro dessa transação 2, desculpa, ele virou 5, né? Dentro dessa transação 2, eu vejo a quantidade de 5. Vejo a versão 2. Aqui dentro da transação 3, eu vou ver a versão 1, né, com a quantidade de 21. A partir do momento que a transação 2 commitar,
a transação 3 passa a ver a última versão do registro. Tá? Então ele vai começar a ver a quantidade de 5 e ele vai ver a versão 2. Porque a transação está commitada. E a transação read committed eu leio o que está commitado no banco, independente de como estava quando eu comecei. Então essa é a diferença básica entre uma read committed e uma snapshot. Tá? Uma, ele mantém uma fotografia estável do início da transação. O outro, ele pega o momento quente. Como que é essa transação nesse momento? Está commitada? Tá, então eu leio. Não faz mal como ela estava no momento em que teve essa transformação. Tá? Então, na transação snapshot, eu sempre vou ler o 21. E na read committed, a partir do momento que ela commitou, eu vou começar a ver o 5. Beleza? Vamos lá. Um outro exemplo da questão do read committed. Numa transação snapshot, eu vou abrir, vou dar um select de produto. Um count de produto. Qual vai ser o resultado? 18. Dei select de novo. 18. Dei de novo. 18. 18. Quer dizer, enquanto esta transação, número 6, ela não inserir ou excluir registros, a quantidade vai ser a mesma, sempre. Pouco importa o que as outras transações estão fazendo. Tá? Na read committed, quando eu vou ler, eu posso dar um select count de produto, ele vai ler 18. Vou dar um select count de produto, ele vai ler 9. Vou dar um select count de produto, ele vai ler 69. E assim vai. Isso não é um bug, isso é by design. É assim que é para funcionar mesmo. Tá? Mas essa é uma diferença do processo. Então assim, né? Dei um select no count, uma transação read committed. A transação, vamos imaginar que eu tenho um bloco de registros. Eu fui inserindo 5 registros, tá? E no final, comitei. Então, dei insert, commit. Numa outra transação qualquer. Se quando eu der o select count nessa minha transação read committed, a transação que criou o registro, que eu chamei aqui de transação 1, não estiver comitada, o meu resultado vai ser 0. Se ele estiver comitado, o meu resultado vai ser 5. Beleza? Simples. Bom, no mundo das ideias é simples assim. E tudo perfeito, tudo tranquilo. Mas vamos colocar a mão na massa e ver uma coisinha que pode acontecer. Aqui tem uma aplicaçãozinha. O que essa aplicação faz? Eu vou colocar uma para incluir registros e uma outra para contar. Ela vai contando de uma forma contínua. Tá? Na primeira versão dela, ela ficava escrevendo. Então, ela escreve 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora eu mudei. Ela vai escrever o que ela contar. Assim que ela contar e tiver um valor diferente, ela muda. Para não ficar fazendo scroll aqui de tudo. Tá? Então tá, vou colocar lá para contar. Aqui a gente está Firebird 2.5 e isolamento read committed. Na verdade, eu vou parar. Vamos fazer direto 4.0. Porque senão muda, tá? De um para o outro, vamos fazer direto 4.0. Que aí vocês vão ver direto a mudança. Coloquei para contar. Lá no caso ele tinha 4 registros. Deixa eu apagar esses registros todos aí. Tá? A partir do momento que eu comitei, eu começo a ver 0 registros. Cada inclusão que eu fizer aqui, ele vai incluir um lote de 100 registros e comitar. Tá? Eu estou fazendo um select aqui, na verdade não é um count. Eu estou fazendo um cross-join entre a mesma tabela. Então vai ser um produto cartesiano. Então eu estou fazendo isso só para poder aumentar o tempo que essa pesquisa vai demorar para ser executada. Então ao invés de ele ler 100 registros, ele vai ler 10 mil, né? Que é 100 vezes 100. E assim por diante. Tá? Então vou mandar incluir no Firebird 4. E aí ele contou 10 mil. Vou mandar incluir 40 mil. Beleza. 90 mil, 160. Opa! Por que ele contou 2 vezes? E como que ele contou 229 e 839? Aqui, na verdade, né, então assim, daqui para cá, teve 2.237 a 2.200. Ele contou 60 vezes e deu o mesmo número. Tá? Ele está fazendo várias contagens. Então aqui ele fez uma contagem de número 2.331, contou um número, e depois a 2.332 contou um outro número. Tá? Vou incluir mais 100 aqui. Opa, contou 2 vezes de novo. E assim vai. Às vezes, a gente pode clicar aqui e ele não contar um só. Então, assim, isso aqui é uma coisa meio difícil de acontecer. Por isso que aqui eu fiz um caso bem extremo.
Mas por que é difícil? Porque a gente está num ambiente extremamente controlado, um ambiente monousuário. Agora, quando você está num ambiente multiusuário, com muitas pessoas trabalhando, incluindo, mexendo nas coisas ao mesmo tempo, isso acontece. E assim, isso era uma coisa desconhecida. Tá? Ninguém sabia que isso existia no Firebird. Até que, né, foi descoberto e foi solucionado. O que acontece? Vamos dar uma olhadinha no que isso aqui está acontecendo na prática e por que esse resultado está inconsistente. E a partir do momento que a gente sabe o porquê na prática, começa a fazer sentido. Tá? Vamos lá. A gente tem essa história das versões. Então eu tenho uma transação, ela incluiu os 5 registros, e eu tenho uma outra transação que está varrendo esses 5 registros para fazer a leitura. Ela leu o primeiro registro, daí ela olhou. Qual que é a transação que criou esse registro? É a 1. Qual é o estado dessa transação número 1? Não comitada. Opa, não posso contar esse registro. Então, meu contador aqui, 0. Ele vai para o próximo. Ah, foi a transação 1, ela não está comitada, 0. Transação 1 não está comitada, 0. Aí, a outra transação comitou. Quando essa transação comitou, o que acontece? Virou sim. Aí ela vai ler o quarto registro. Quem criou a transação 1? A transação está comitada? Sim, conta esse registro. A transação 5 está comitada? Sim. Qual é o total? 2. Então o que acontece? Quando você dá um select, você pode ter o resultado de 0, se você contou todos antes da transação comitar. Você pode ter o resultado de 5, ou de seja lá quantos forem a quantidade de registros, se você contou depois que a transação comitou. Se você estiver contando e ela comitar no meio, você vai ter um número qualquer entre 0 e 5. Tá? Isso aqui é uma coisa rara de acontecer. Tanto assim, eu imagino que talvez nunca tenha acontecido com ninguém. Só que pode ser que em algum caso não é só um count, né? A gente tem sum, tem qualquer coisa. Então assim, de repente, um belo dia, alguém, o teu estoque lá furou, que você deu um sum de alguma coisa, e deu um número esquisito. Você nunca conseguiu entender por quê. Você nunca vai conseguir reproduzir isso na vida. Porque qual a chance de acontecer igual de novo, da transação comitar no meio? Isso aqui são coisas que acontecem em milissegundos. Então, assim, a chance de você começar a ler um result set e abortar no meio, abortar no meio não, alguém comitar no meio, então você lê uma parte de uma forma e outra parte de outra, é muito problema. Tanto que ficou por muitos e muitos anos acontecendo isso no Firebird. Tá? A gente, para a questão de relatório, ou para várias outras coisas que precisam de uma consistência maior, é recomendado usar a transação snapshot. Mas é por um outro motivo. Porque você pode dar um select numa tabela qualquer, por exemplo, você lê alguns registros, processou, você vai fazer alguma outra coisa, quando você vai ler de novo, um dos registros que você tinha lido, ele sumiu ou entrou um novo, mas isso não é um bug, isso é porque é assim mesmo, read committed. Tá? Então você tem, depende do tipo da necessidade da regra do negócio ali, você usa a transação snapshot, dependendo do que você precisa, você usa a read committed. Agora, essa história de você ter um statement que não era consistente, então assim, quer dizer, se vamos supor, todo mundo tivesse, ninguém mais fez nenhum insert, mais nada, e ainda assim os dados estão dando diferentes, por quê? Só porque o cara comitou, você leu uma parte olhando um estado da transação e outra parte olhando outro estado, então isso é um problema. Tá? Bem, qual que é a solução óbvia para resolver isso aí? Manter uma cópia desse snapshot estável. Tá? Porque assim, tudo no Firebird, né, como você tem a questão do isolamento transacional e tal, como que ele mantém essa visão das transações? Existe um dos objetos dentro do Firebird que chama TIP. TIP é Transaction Inventory Pages. São páginas de inventário de transação. Então são nessas páginas que o Firebird guarda. Olha, a transação 1 está comitada, a 2 está em aberta, a 3 está comitada, a 4 deu rollback, a 5 está em limbo e assim vai. Tá? Então ele tem um histórico de todas as transações. Quando uma transação snapshot é iniciada, ela faz uma cópia dessa estrutura de dados e mantém em memória para ela. Então, assim, quando ela criou essa cópia, como que era o estado de transação 1? Aberta. Pouco importa o que aconteceu depois lá. Na cópia dela, a transação 1 é aberta. Uma transação read committed, ela não faz uma cópia dessa TIP. Ela usa a versão atual da TIP, quer dizer, a versão quente do banco. Então, assim que uma transação comitou, se ela olha, está comitada. Então, por isso que ela funciona no read committed. Né? Assim que alguém comita, ela olha, opa, está comitada e acabou. Então, o que acontece? Como ela pode estar fazendo essa varredura, alguém comitou e aí ela começa a ver esse novo estado, qual que seria a solução óbvia? Quando você começar um statement, isso não é só select, é select, insert, update, qualquer statement. Né? Quando eu começar um statement, eu faço uma cópia da TIP e aí eu uso essa cópia aqui. Na hora que eu encerrar o statement, eu aborto. Né? Aborto não, descarto. Né?
A hora que eu vou fazer mais uma coisa, eu pego uma nova cópia da tip. Então, assim, antes eu tinha uma cópia, numa transação snapshot, eu faço uma cópia só no início da transação. Na read committed, eu não fazia nenhuma cópia, eu usava a versão quente. Uma solução óbvia seria fazer uma cópia a cada statement, porque aí o statement vai ficar consistente. Só que, assim, isso, por mais rápido que seja, você está copiando uma estrutura de memória, cada transação ocupa 4 bits para ter os estados. Tá? Então, assim, se você pegar e olhar, eu tenho 1000 transações, 4000 bits. O que é 4000 bits? Nada. Eu tenho 100 mil, 10 mil. É um número pequeno, mas não importa o quão pequeno seja isso. Se você tiver que fazer isso milhões de vezes, isso vai impactar na performance. Imagina, cada statement enviado do banco, você fazer uma cópia disso. Isso vai alocar memória, copiar. Depois, terminei, desaloca. Você fez, aí isso vai demorar mais tempo para fazer a alocação disso do que fazer a execução da tua carrier, né, dependendo do que for. Mas enfim, obviamente que ia causar uma perda de performance, não importa de quanto, mas ia causar. Ia ter aumento de memória, porque você tem que começar a ter esse, e ia bloquear também o garbage collector, principalmente por questões de cursor aberto. Porque às vezes você tem um cursor, você abre esse cursor e fica processando. Se ele teve uma cópia do chip, e vão existir transações que são interessantes, aquela história. O registro ainda precisa ser visto por alguém. Se ele precisa ser visto por alguém, não pode entrar no processo de garbage collector, e aí vai. Então bloqueia tudo. Então, mantenha a consistência, só que tem um custo. E aí o Vlad, para quem não conhece, ele teve ano passado, mas o Vlad teve uma ideia. Ele estava bem compenetrado aqui, pensando a respeito, e aí ele chegou à conclusão que tinha que fazer isso aqui. Na verdade, o que está traduzindo ali é que ele estava pensando que a caipirinha da dele estava muito boa. Isso aqui que ele falou. Eu não sei se. Cadê o meu mouse? Eu não sei se consegue captar, mas. Caipirinha в последнем FDD была хороша. O que ele disse é mais ou menos isso. Caipirinha в последнем FDD была хороша. Enfim, a gente não entende nada mesmo. Mas vamos lá, na verdade não era nada disso que ele estava pensando. Ele chegou numa ideia muito bacana, muito interessante, que não é necessário eu saber em que momento que a transação foi comitada. O que eu preciso saber é a ordem em que as transações foram comitadas. Para isso ele criou um novo conceito, um novo marcador dentro do banco de dados, que é chamado de commit number. Como que funciona esse commit number? Cada vez que uma transação é comitada, ele pega e dá um número de commit number para essa transação. Então esse número sequencial começa de 2 e segue adiante. A gente já vai falar sobre esses números na sequência. Então assim, o Transaction ID, né, ou o número da transação, quando você inicia, ele também é um número sequencial. Qual a diferença de um para o outro? O Transaction ID é um número inicial de quando a transação inicia. O commit number é um número sequencial de quando a transação termina. Tá? Então a diferença é essa. Você pode ter a transação 1, depois transação 2, transação 3. Eu sei que elas começaram nessa ordem, mas pode ter comitado a 2, depois comitado a 1, depois comitado a 3. Então, assim, na questão do commit number, a 2 ia ser commit number 1, a 1 ia ser commit number 2 e a 3 ia ser commit number 3. Tá? Então, essa é a diferença. Uma vez que eu mantenho, é mantida uma lista em memória dessas transações. Eu tenho um array que eu digo, o commit number número tal é em relação à transação tal. Ele é ordenado pelo commit number, para ficar fácil de buscar. Tá? Com isso, para que eu possa saber, ter um snapshot do banco, ao invés de eu fazer uma cópia da tip, que pode ter milhões de transações, eu simplesmente falo, olha, nesse momento que eu preciso desse snapshot, o último commit number que eu tenho é o 18. Então o que acontece? Eu só preciso guardar esse número. Tá? Por quê? Quando eu quiser saber alguma versão de alguma coisa de um registro, eu falo, em relação a qual commit number é esse registro? É o 19. Não, você não pode ver. É o 2. Sim, você pode ver. Então, ao invés de eu fazer uma cópia de toda a lista, eu tenho só o commit number. Tá? Bem, eu não vou entrar em detalhes sobre esses outros marcadores aqui, tá? Que é o OIT, que é o Interesting Transaction, o AT, Oldest Active Transaction, ou o Old Snapshot, diferença de sweep, garbage e tal. Tem esse artigo aqui, que é escrito pela Anna Harrison, é um excelente artigo, é uma leitura obrigatória para quem quiser entender essa história de versionamento e coleta de lixo. Tá? E assim, é uma leitura obrigatória para quem quer entender isso aqui. E é obrigatório que entenda isso para você trabalhar com Firebird. Enquanto você não entender isso, você não vai trabalhar bem com Firebird. Por quê? De novo, a maioria absoluta dos problemas de performance estão relacionados a controle transacional. Quando você entender o que isso impacta, tá, você vai conseguir controlar melhor essa transação
e entender melhor como gerenciar tudo isso. Só assim, para vocês terem falar rapidamente de um deles, que é muito simples, né? Oldest Active Transaction, né? A transação ativa mais antiga. É simples. O que é isso? A transação antiga mais antiga. Certo? Certo? Errado. Até esse que parece bem simples é o seguinte: o que é o OAT? Ela não é a transação antiga mais ativa. Ela é a transação antiga que estava ativa no momento que a transação atualmente mais antiga foi iniciada. Então, assim, esses conceitos são mega importantes. Tá? É muito mais fácil entender isso lendo esse artigo que tem muitos exemplos, muitas coisas, do que simplesmente repetir aqui o conceito. Aí você fala o conceito, o que é o OAT? É a transação mais antiga que estava iniciada no momento que a transação atualmente mais antiga foi iniciada. Tá? Parece trava-língua, sabe? Isso aqui, assim, você não consegue criar esse conceito claramente na cabeça. Então, é muito mais fácil olhar isso em exemplos, para que isso possa ficar gravado para vocês, tá? O que é o Interesting Transaction e tudo mais. Então, eu recomendo a leitura desse artigo aqui fortemente para todo mundo, tá? Sobre aquilo que você estava falando da solução, isso aí, o que vocês estão fazendo? 4. Tá? Isso aqui que eu estou falando hoje, né? Hoje não, nessa palestra especial, são coisas relativas ao Firebird 4 só. Não existe. E provavelmente não vai existir. Porque isso aqui, eu não sei o detalhe da implementação, né, mas provavelmente isso aqui implicou em mudança da ODS, que é o Disk Structure. Se você tem qualquer coisa que tem mudança desse formato, né, na ODS, você não tem backport, né, só para as versões mais novas. Bem, vamos falar sobre alguns valores do commit number, tá, que existem. Primeira coisa, commit number 0. Significa active, quer dizer, toda transação, quando ela inicia, o commit number dela é 0, isso indica que a transação está ativa. Commit number 1 é o pré-histórico, eles são criativos, né, com os nomes, né? Qual que é? Pré-histórico, né? O mais antigo, mas é pré-histórico. Por que é pré-histórico? Porque ele considera que a história do banco se inicia quando acontece a primeira conexão do banco de dados. Isso foi, eu enchi muito o saco do Rod essa semana, tirando uma série de dúvidas, porque assim, a documentação, primeiro, às vezes tem alguns erros na documentação, às vezes a informação é dúbia, então assim, tem algumas coisas que você lê, entende de uma forma, mas fala, será que é isso aí mesmo? E aí, né, eu enchi bastante saco para tirar todas as dúvidas com essas questões de dubiedade, porque como isso é uma versão ainda do beta, você não tem muita informação a respeito, tem que ir direto na fonte. E ele foi super solícito, gastou um tempo danado comigo me explicando todos os pontos que tinha de problema. Geralmente quando a gente fala da criação do banco, a primeira conexão do banco, o que vem à cabeça? Criei um banco, fiz essa primeira conexão. Ou tive um ciclo de backup e restore, fiz essa primeira conexão. Não é isso. É a primeira conexão. Então assim, todas as conexões foram fechadas. Quando eu faço a primeira conexão no banco, isso é o que é considerado a primeira conexão, por commit number. Então, assim, hoje todo mundo foi embora, amanhã, quando o primeiro cara conecta, é a partir dali que vai começar o commit number. Tá? Esse número ele reseta todas as vezes que fecham todas as conexões e inicia a primeira novamente. Então, todas as transações, tá, que são mais velhas que a OIT, que é Old Interesting Transaction, elas são marcadas como pré-históricas. Tá? É de antes da história atual do banco. Elas são marcadas como 1. Então, todas as transações que são maiores que a pré-histórica, de 2, até menor que o CNDED, que é outro marcador, são os commit numbers que aconteceram ao longo do uso desse banco de dados, tá? Quer dizer, ao longo do dia. O CNDED é uma transação morta, aquela transação que ela não foi commitada nem foi dado rollback. Então, assim, ela ainda está num estado ali esquisito. Por exemplo, uma aplicação que morreu. Tá? Ou o cara perdeu a conexão de rede, ou o cara deu reset no computador, ou acabou a bateria do computador dele. Qualquer coisa que foi um processo de encerramento de uma aplicação, ou uma aplicação mal escrita, que o cara não deu commit no final. Tá? Assim, e todos os nossos componentes de acesso, eles têm um cuidado, quando eles vão se destruir, eles dão rollback nas transações abertas, fecham a conexão e tal. Mas vamos pensar que a gente está usando direto a API. Mandei abrir uma conexão, mandei abrir uma transação, a aplicação travou, deu um pau, ou o cara fechou e eu não tenho cuidado com isso, eu não fiz nada. Então, essa é uma transação que ela não teve nem commit nem rollback. Ela está morta lá.
Tá? E depois de um tempo, o Firebird identifica ela como morta. Essa transação morta ela tem uma constante que é o Maxtra Number. O Maxtra Number é um marcador, uma constante, tá? Que é o número máximo de transações que pode ter no banco de dados. Tá? Ele é um signed long, né? Quer dizer, ele é um inteiro de 32 bits, né? Sem sinal. Então, quer dizer, ele vai até 2 elevado a 32 menos 1. Né? Então, o Maxtra Number, o CNDED é o Maxtra Number, que é 2 elevado a 32 menos 1, menos 2. E o limbo, que são transações limbo, é o Maxtra Number menos 2 elevado a 32 menos 1, menos 1. Tá? Que está lá no final do número. Então, se você tiver um banco de dados que o número de transação chega até 2 elevado a 32, você vai ter problema, porque esse número vai resetar. E aí vai perder toda essa consistência de as transações serem pela ordem, né, numérica. Se der um overflow disso, a hora que ele chegar lá em 4 bilhões, não sei quanto, ele vai voltar para 1 novamente. Né? Mas, assim, geralmente, a gente tem outros problemas antes disso. Né? Então, assim, um processo de backup e restore de tempos em tempos vai sempre resetar esse número. Então, não vai ter problema. É muito difícil atingir esse número numa aplicação normal, uma coisa muito rara. Só para explicar, a transação no limbo. O que é a transação no limbo? A transação no limbo é o seguinte, quando você tem transações que são em múltiplos bancos de dados, tá? Quer dizer, você começa a transação e ela envolve a transação em mais de um banco de dados, ela usa um protocolo chamado two-phase commit. Né? Ela comita num estágio e depois tem uma confirmação, que é justamente para poder confirmar se ela foi comitada em todos os lugares. Se nesse processo do segundo estágio tem algum problema, as transações ficam no estado desconhecido. Né? O banco não tem como saber se comitou em todos ou não. Então é o que chama de transação no limbo. Isso aqui também é uma coisa muito difícil de acontecer, porque eu nunca ouvi ninguém falar comigo, eu nunca vi alguém que usa transação em múltiplos bancos. Tá? É diferente de você dar um select no external database, é outra história. Isso aqui é um outro processo. Tá? Vamos lá. Com base nesse novo commit number, como é que funciona a visibilidade de um registro? Antes, a visibilidade era aquela história, né, que eu expliquei. Vou lá, olho a transação e vejo se ela está comitada ou não. E aí eu olhava se a minha cópia da TIP ou a TIP global. Agora não, ele vai assumir o commit number. Então vamos lá. Assumindo que o commit number do banco, né, ou de uma transação que eu estou trabalhando no momento, é 18. Eu iniciei uma transação, o commit do banco era 18, iniciei uma transação, o commit number dessa minha transação ficou 18. Uma outra transação criou esse registro. Como que eu sei se ele está visível para mim ou não? Ao iniciar a nova transação, ele vai pegar esse snapshot, né, que vai ser 18. Se a outra transação que criou o registro não estiver comitada, quer dizer assim, o que não está comitado a gente nunca vê, fato, a não ser pela própria transação. Tá? Firebird não tem read uncommitted, né? Ler o que não está comitado. Então, se ela estiver ativa, morta, no limbo, rollback, qualquer coisa do tipo, o registro não é visível. Ponto. Se a transação que criou o registro estiver comitada e o seu commit number for mais antigo que o commit number que eu tenho de referência, que é o 18, quer dizer, se ele for menor ou igual a 18, então o registro é visível. Caso contrário, ele não é visível. Tá? Então ficou simples assim. Eu não preciso mais, quando eu acho um registro, ver qual a transação que criou, olhar no TIP se essa transação está comitada ou não. Eu vou simplesmente comparar esses commit numbers. Tá? Então é um processo muito mais rápido. Bom, então assim, mantendo uma lista com todas as transações, seus respectivos commit numbers, e comparando com o commit number da transação, esse snapshot que foi criado, eu consigo saber se isso está vendo ou não, está visível ou não, dentro do escopo dessa minha transação. Então, tá simples. Isso aqui, eu fiz questão de copiar como é, eu nem reformatei no modelo da palestra aqui, mas eu peguei da própria palestra que o Vlad fez sobre isso em Praga, tá? Então eu quis deixar os números dele aqui para essa informação vir direto dele. Questão de consumo de memória. É diferente essas duas estratégias. O modo tradicional, a TIP, né, que é a Transaction Inventory Page, era um array de 2 bits para cada transação. Eu falei 4 bits no começo, eu falei besteira, 2 bits. Okay? São 4 possíveis valores, tá? 2 bits. A TIP em cache na memória também é um array de 2 bits, né? Desde a OIT. Então nem todas estão no disco necessariamente estão em memória. Uma cópia privada, quer dizer, de uma transação snapshot, ou snapshot table stability, é uma cópia dessa array de 2 bits, né? Desde a OIT até a próxima transação.
e uma lista de snapshots ativos. Não existe no método tradicional, até o Firebird 3. Como vai funcionar agora no Firebird 4, que é usando o commit order? No disco não muda nada, continua igual. Em memória, vai ter um aumento do consumo de memória, porque ao invés de ser um array de 2 bits, vai ser um array de 64 bits, quer dizer, a gente vai usar 32 vezes mais memória. Só que, ainda assim, é um consumo baixo, se a gente for pensar 64 bits por transação. A cada cópia privada vai ser um número só de 64 bits, que é o commit number. Aqui vai ter uma redução, porque você pode ter, primeiro, uma lista muito grande de transações, e outra, você vai ter N cópias dessa transação. Então, o que gastou aqui vai ser recuperado aqui, provavelmente com sobra. Tá. E ele tem uma outra estrutura que não existia antes, que é um array, né, dos snapshots ativos. Também é um array de 64 bit numbers. Então, assim, onde ele consumiu mais é pouco a mais, e onde consumiu menos deu para reduzir bastante. Eu acredito que isso vai depender muito do cenário. É claro, se você tiver uma transação só, né, você vai ter aqui vai ser pior. Se você tiver uma lista muito grande de snapshots, quanto maior for e quanto mais transações você tiver que tem essa cópia, mais você economiza por conta dessa parte aqui. Mas isso vai depender muito do cenário. Então tá, voltando àquela solução óbvia, que era o quê? Ter um snapshot no início do statement. Só que isso era caro, porque tem que fazer cópia, consumo de memória e tal. Agora ficou uma operação muito barata. É só copiar um número de 64 bits. Simples, rápido, sem custo. Sem custo não, um custo irrisório. Tá? Então, agora é possível criar um snapshot para cada statement. Tá? E os triggers, as procedures, funções aninhadas, statements numbers, qualquer coisa que seja invocado por eu dou um insert, esse insert disparou um trigger, esse trigger disparou uma procedure, essa procedure disparou uma outra procedure, e assim vai. Toda essa cadeia, ela usa o mesmo commit number do objeto que startou, quer dizer, desse comando de primeiro nível, desse insert, por exemplo. Tá? Então isso vai usar uma vez só. Tá? E aí, para que a gente possa ter uso disso, foi criado um novo subnível da transação read committed. Antes existia read committed record version e read committed no record version. Agora a gente tem read committed read consistency, que é para manter a consistência de leitura. Vamos ver como isso aqui funciona na prática? A gente vai rodar aquela mesma aplicação. Tá? Ela continua contando aqui, coitada. Eu vou fechar ela aqui. Eu vou mudar aqui uma coisa no Firebird.conf. Existe um parâmetro, eu vou falar um pouquinho mais disso aqui depois, mas aqui é para ele usar essa nova funcionalidade, tá, do read constants. Aliás, deixa eu falar já. Por padrão, tá, no Firebird, ele vem assim. Tá? Quer dizer, ele vem comitado, né, porque vai usar o valor padrão, e o valor padrão é 1. O que o 1 indica? O Firebird 4 vai tratar as transações read committed, seja ela record version ou no record version, ele vai tratar como se fosse uma read consistency, internamente. Você pode mandar read committed record version e fala, esquece, é read committed read consistency, não vou mais usar o record version. Tá? Se eu descomentar isso aqui e mudar para 0, ele vai usar o que eu mandar. Se eu mandar read committed record version, ele vai usar isso e assim vai. Ele não vai forçar. Para que eu possa usar o read committed read consistency, eu tenho que explicitamente dizer, eu quero usar read committed read consistency. Por que isso é feito? Primeiro, porque acham que, por padrão, a read consistency é melhor. Eu recomendo, quem não tinha intenção de ver a minha palestra, a segunda... Não, eu acho que essa aqui dá para matar essa dúvida. Vamos lá. Eu tenho dúvidas sobre isso ser o default, se for default. Eu estava conversando com o Claudio sobre isso, vamos ver como que essa conversa vai evoluir. Vocês vão entender isso aqui mais para frente. Eu tenho uma aplicação, tá, que já está compilada. Ela não sabia da existência, não existia esse parâmetro read consistency. Como que eu ia poder fazer ela funcionar? É só você mudar aqui para 1 e acabou, ela vai passar a funcionar direto. Eu uso o IBO. O IBO ainda não tem definido o parâmetro read consistency, não existia. Então como que eu posso fazer que minha aplicação, mesmo que eu tenha o código, que eu tenha tudo como recomprar, como que eu posso fazer que minha aplicação use esse novo método? Não tenho como. Então isso aqui é uma forma, você fala, tudo que tiver como read committed, considera como read consistency. Tá? Então é isso que eu vou fazer, porque eu não tenho como usar gerar uma aplicação no IBO. Então eu vou ter que restartar o Firebird 4.
possa reler as coisas. Opa. Faz mal. Fechar todos aqui e abrir o... Tá, estou rodando ele aqui na minha porta 3054. Novamente, vou abrir as duas instâncias. Eu estou como read committed. Tá? Vou conectar no Firebird 4. Read committed, vou mandar contar. Só que eu primeiro tenho que apagar, né? Eu fechei a conexão. Tá, então, tem os 0 registros. Vou começar a incluir. Contou os 10, 40, 90. Ele não dá mais aquela contagem dupla. Quer dizer, ele não acontece mais aquela inconsistência na leitura. Tá? E aqui a gente pode executar o quanto que a gente quiser aqui, que não vai mais dar problema. Tá? No Firebird 2.5, eu vou fazer aqui, eu vou iniciar o Firebird 2.5, vou rodar... Ou vocês acreditam em mim? Vocês acreditam em mim, né? Vamos perder tempo com isso não. Se eu tivesse rodado no Firebird 2.5 ou no 4 com o parâmetro read committed normal, onde dava o pau, tá bom, esquece. Se eu rodar como snapshot, tanto faz no 2.5 ou no 4 for, nunca vai dar problema. Tá? O problema é só o read committed. Tá? O snapshot ele é estável. Beleza? Então tá. Então, isso resolveu o problema das duplicidades. Das duplicidades não, né? Da contagem inconsistente. Agora, vamos falar um pouquinho do que mudou no processo de Garbage Collection. A parte do read consistency, a gente vai depois ver alguns casos, alguns exemplos, tá? Mas a essência do que mudou e o conceito, a teoria, é o que a gente viu até agora. Vamos começar a falar sobre Garbage Collector. Não existe mais uma transação read committed, read only como pré-comitada. O que é isso? Até o Firebird 3, quando eu iniciava uma transação read committed, read only, o sistema marcava ela como comitada. Na hora que eu dava o start, independente do que eu tinha feito, para o banco ele tratava como comitada. Por quê? Se você não se importa com versões do registro que foram comitadas, que você só quer saber as versões atuais, que estão comitadas atualmente, que você não precisa ver versões anteriores. Então, senão você teria usado um snapshot. Esse que é olhar a versão quente. Então, você está usando read committed. Você não vai fazer nenhuma alteração. É read only. Então, o que acontece? Esse tipo de transação ela pode ser tratada como comitada internamente dentro do servidor. E isso faz o quê? Com que o Garbage Collector não seja bloqueado. Por quê? Se ele não tem que manter uma versão estável, se eu não vou criar nova versão nada do tipo, eu não preciso manter os marcadores para aquele registro de OIT, OAT e tal. Por isso que é muito importante daquele documento lá para vocês poderem ter todos esses conceitos e entender melhor. Tá? Mas isso era um artifício que era usado para que você pudesse ter uma transação que ficasse aberta por horas, por dias, tanto faz, e que não bloqueasse o Garbage Collection. Tá? Por quê? Os marcadores da OIT, da OAT poderiam continuar andando. Tá? Isso não vai mais existir. Por que não vai mais existir? Primeiro, a transação não vai ser read committed, tá? Desculpa, não vai ser read only, né? Quando você quiser ter um tipo de transação, você pode ter, né? Mas não para isso. Agora, com o commit number, como ele vai manter ainda alguns estados de versão, de registro, ele não pode descartar as versões. Enquanto que vamos pensar que eu dei um select ou abri um cursor. Vamos pensar que esse select ou esse cursor demore alguns segundos para executar. Quando é uma coisa muito rápida, o conceito é o mesmo, mas vamos extrapolar e levar alguns segundos que fica mais fácil de entender. Ele vai demorar alguns segundos. Durante esses segundos, nenhuma versão de registro que ele está vendo pode ser modificada, que é justamente para ele ter a versão estável do registro. Ele tem esse snapshot durante a execução. Então, o Garbage Collection não pode tirar registros
de quando ele está olhando essa fotografia. Tá? Então, não vai acontecer mais. O processo de limpeza continua com as mesmas características das versões anteriores do Firebird 4. Então, assim, dando uma explicada geral sobre como que ele chega à conclusão se um registro é lixo ou não. Né? Se o snapshot, né, do commit number pode ver uma determinada versão do registro, eu estou no meu snapshot 18. Eu posso ver a versão 17? Posso. Então, todos os snapshots que são maiores que 18 também podem. Se todos os snapshots podem ver uma versão do registro, vamos supor, eu tenho lá um registro que ele pode ser visto pelo snapshot 15. Todas as minhas transações ativas hoje já estão no snapshot 40, 50 e tal. Então, todo mundo pode ver aquele registro. Então, se ele pode ver, então todas as versões anteriores a ele podem ser removidas. Tá? E, se o snapshot antigo, mais antigo, pode ver a versão X do registro, então todas as versões também podem ser removidas. Esse era o conceito básico, principalmente esse último parágrafo aqui, de como funcionava o Garbage Collection no Firebird 3. Tá? No Firebird 4, ele continua igual, com algumas outras formas de analisar, mas essa última sentença determina a mesma coisa que o 3 faria. Tá? E ele tem um benefício muito importante, que ele possibilita a coleta intermediária de versões não necessárias. Como que isso funciona? Vamos pensar que eu tenho aqui uma cadeia de versões de registro. Eu tenho um registro que ele tem 10 versões. O que está em vermelho são versões que nenhuma transação tem interesse em ver. Tá? O que está em branco são versões que tem alguma transação que precisa. Então, quer dizer, aqui eu tenho alguma transação, aqui ele foi comitado pela transação 4. A 5 foi comitada, a 6, 7, 8 e tal. De repente, vamos por essa transação 9 aqui, ela foi aberta quando a transação 4 ainda não estava comitada. Então, essa versão de registro aqui, ela é importante. Essas outras aqui já iniciaram, acabaram e tal, ninguém mais precisa ver. Mas essa aqui eu preciso ver, por conta dessa transação aqui, por exemplo. No processo atual de Garbage Collection, ele vai limpando as back versions, né, essas versões anteriores, até a primeira que seja interessante. Então, opa, a 1 não preciso, a 2 não preciso, opa, a 3 preciso. Parou. Então, ele ia reduzir de 8 registros, né, 8 versões de registro, de 10, ele ia reduzir para 8. No novo Garbage Collector, ele consegue remover todas que não são interessantes. Então, ele ia remover a 1, a 2, a 3 e a 4 é interessante, ele ia manter, e ele ia remover a 5, a 6, a 7 e a 8. E ele conseguiu reduzir de 10 para 4. Então, ele conseguiu remover muito mais, né? Ele reduziu pela metade a quantidade de versões de registro que tinha no banco, de 8 caiu para 4. Isso num ambiente de concorrência, em que você pode ter centenas, milhares e às vezes até milhões, como, né, eu tinha comentado aqui, de registro, faz uma diferença absurda, porque na verdade você nunca vai ter 1 milhão de versões. Conforme ele vai achando a versão necessária, ele vai tirando, vai tirando. Então, naquele caso, o cara abriu uma sessão do Expert lá, deu um select, deixou aberto, passou 5 meses e aquele negócio está lá aberto, não faz mal. Ele vai manter uma versão, dizendo, olha, esse aqui é o commit number número 1. Número 1 não, porque o 1 não pode, né? O 1 é o dead. Commit number número 10. Você já está no commit number 50.933. Todos os outros registros que tinham ali no meio, eles foram criando versões e removendo, criando e removendo. Então você vai ter, de repente, 2 versões. Ou você vai ter 10 versões. Você vai ter a versão 5 milhões de 4, 5 milhões de 5, 5 milhões de 6 e a 1. Então você nunca mais vai ter essa cadeia longa de registros. Isso vai mudar muito em relação à performance. É uma coisa mega importante. Então, se a gente fala uma coisa boba, né, tal, como eu falei, né, falar sobre coleta de lixo, isso impacta diretamente a performance do servidor. Pois não? Esse novo processo aumentou o tempo de duração da limpeza? Não, vai diminuir. Não, para fazer limpeza, você parava primeiro essa atitude que não ia ver. Agora ele vai repor até o final. Todas as versões, para ver qual que vai subir. Então, tem que demorar um pouquinho mais para fazer o tráfego. Isso aí, esse processo de garbage, assim, ele é mega complexo. Aqui, assim, é uma forma muito superficial de tentar explicar, às vezes até simplória, tá? Mas, assim, na verdade, existe uma série de coisas que acontecem por trás, né? Não é tão simples assim. Por exemplo, quando um registro, existe um garbage collection cooperativo. Quer dizer, quando o registro ele vai ler um registro, ele encontra já versões necessárias, ele limpa. Então, ele está dando um select, ele achou uma sujeira de alguém que deixou lá para trás. Se ele chegar à conclusão que ninguém mais precisa, ele faz essa limpeza. Só que ele faz essa limpeza também o quê? Avaliando o custo.
Então, por exemplo, ele fala, tudo que eu preciso fazer está nessa mesma página que eu estou trabalhando, não precisa ler mais nenhuma outra página? Tá, então faz. Não, tem versão que tem outra página, não sei o quê. Então tá, só coloca esse registro aqui numa lista, dizendo, olha, existe um registro aqui que tem versões desnecessárias. Ele joga com a lista. Existe um processo called in background, do Garbage Collection, que fica varrendo essa lista, limpando de tempos em tempos. Então, se for uma operação custosa, ele joga para a lista para ser feito quando tiver tempo. Tá? Então, assim, na prática não vai impactar. Tá? O processo ele é bem mais complexo, né, do que... Aqui, assim, é uma visão mesmo bem, né, de cima, só para ter ideia do que está acontecendo nos bastidores. Tá? Então, assim, sim, se a gente for olhar na prática, é mais fácil limpar um ou limpar dois? É mais fácil limpar um. Só que, como está tudo dentro da mesma página, vamos supor, você tem uma página de dados no Firebird de 4K. Se você alterou um byte ali dentro, ele vai gravar quanto? 4K. Ele vai gravar a página inteira. Tá? Então, assim, às vezes, assim, para gravar um byte em 4K, ele pegar e aproveitar e fazer a limpeza, o tempo vai ser o mesmo na prática. Tá? Sim, na teoria, ele está fazendo mais coisas, mas na prática, isso não impacta em nada. Tá? Bom, então a gente tem agora read committed, read consistency, read committed, no record version e read committed record version. As duas aqui que estão azulzinhas, né, no record version e o no record version, continuam válidos, mas devem ser considerados legados e com sugestão de evitar seu uso, que no futuro eles podem ser excluídos. Isso segundo a documentação. E como eu tinha comentado antes com vocês, eu tenho uma grande ressalva sobre isso, que eu já vou falar com vocês. E aí tem aqui a história do parâmetro do read consistency que a gente já falou. Tá? Bom, vamos botar a mão na massa agora a falar sobre update conflict. Como que isso funciona? Primeiro eu vou ter que restartar de novo aqui o meu Firebird 4. Vamos lá. Eu tenho aqui duas conexões. Eu tenho duas conexões aqui dentro do meu banco Firebird 4, tá? Aqui vai ser um pouquinho de copia e cola, tem que ter um pouquinho de paciência de ficar mudando as telas aqui, porque para fazer isso tudo de uma vez não dá. Vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo, dando um update no produto para um estado conhecido, tá? Eu estou colocando a quantidade dele como 10 e a descrição dele como produto teste. Tá? Estou comitando isso para gravar, e aí eu vou iniciar uma transação como read committed, record version, tá? Wait e tal. Vou dar um select para ver os dados que estão e vou dar um update na quantidade. Aqui. O branquinho a gente vai chamar de conexão 1 e o verdinho de conexão 2. Deixa eu copiar de novo. Isso aqui é chato para Windows, meu. Se tiver alguma coisa selecionada lá, não deixa eu dar um paste. Opa! Tá? Então tá, ele deu, né, eu estou com o meu produto chamado com a descrição produto teste a quantidade de 10. Ótimo. Vou chegar na minha segunda conexão agora. Tá? Vou abrir também uma conexão read committed, vou dar o select e vou tentar mudar a descrição dele para produto super legal. O que aconteceu? Ficou travado. Tá? Por que ficou travado? Eu estou tentando alterar um registro que está em lock para uma outra tabela, para uma outra transação. Então ele vai ficar aguardando até eu terminar. Ou até que passe os 30 segundos. Se não resolver esse conflito em 30 segundos, ele vai abortar. Tá bom, eu vou chegar aqui e vou comitar. Se eu desse um rollback aqui, ia dar sucesso lá. Mas não, eu comitei. Como eu comitei, ele também comitou aqui. Espera aí que eu tenho que mudar uma coisa que eu não mudei.
committed with constância, salva aqui. Deixa eu começar de novo os dois testes. Vamos lá de novo, fazer a mesma coisa. Então tá, dei o update e agora vamos para a transação 2. Parece que tem algum parâmetro errado aqui. Mas vamos lá, eu vou forçar a situação de erro, tá? Só para mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Vamos mudar aqui para o snapshot. Quando eu tenho uma atualização em uma outra conexão, se eu comito a que começou depois, a segunda, ela obrigatoriamente vai dar um update conflito. Isso eu quero estar dando aqui. Eu devo estar com algum parâmetro errado aqui na configuração, ele está funcionando da forma nova. Ele está mostrando o novo antes de eu mostrar o anterior para vocês. Mas vamos lá. A ideia vai ser a mesma. Tá aqui aguardando. Não é possível. Pode ser. Tá. Bem, aqui ele está fazendo o funcionamento, que é um funcionamento novo. Tá? Como funciona o funcionamento novo? Quando ele identifica esse logic conflict, que é o que era propriedade do Dio aqui, que ele está funcionando do jeito novo, ponto final, o que o record version faz? Também aqui eu comecei a transação snapshot, mas peraí. Mais uma vez, vai dar certo. Sim, snapshot. Eu devo ter rodado esses exemplos aqui enquanto eu fazia, pelo menos umas 80 vezes, mais ou menos, tá? Mas é claro que aqui na frente de vocês, aqui, eu vou... Provavelmente é a configuração do Firebird que está errado. Vocês têm toda a razão. Ele tem que estar como 0. Você tem razão. Você tem toda a razão. Então tá. Você tem toda a razão. Você tá pensando... E na verdade, tudo isso foi só para eu estar prestando atenção. Se vocês tinham entendido o que eu tinha explicado sobre o que era o parâmetro, tá? Vocês têm toda a razão. Aqui é 0. Não use o bit constants, tá? Não use. Vocês têm toda a razão. Bom, então vamos lá de novo. Iniciar uma Firebird e começar do 0. Vocês não viram nada do que aconteceu aqui. Isso aqui está tudo certo. Vocês viram, na verdade, que foi um teste para saber se realmente o Firebird estava considerando o parâmetro, tá? Para a gente ter certeza de que estava dando certo. Né? Então vamos lá. Update. Agora tem que rodar primeiro SQL, né? SQL. Tá, update. Vamos tirar agora aqui do outro lado. Rodar o SQL. E eu rodar o update. Ficou em lock. Tá?
A hora que eu comitar aqui. Poxa, update conflict, é isso que tem que acontecer. Tem que dar o erro, tá? Bem, o que acontece? Se eu tivesse dado rollback, ele teria dado sucesso. Como eu confirmei essa alteração, essa transação disse, olha, eu estou querendo alterar e estou aguardando. Como foi confirmado para outra pessoa, eu não posso mudar, porque era uma outra coisa que eu queria mudar, uma outra visão do registro. Então ele aborta com o update conflict, tá? Isso é o que vai acontecer. Agora, o que acontece se eu fizer a mesma coisa, só que rodando com read consistência? Que vai acontecer o que está acontecendo até agora. Não vai dar erro, tá? Mas vamos fazer o processo. Tá, dei o update, vem do outro lado. Só que agora, vamos fazer o seguinte. O que a gente vai mudar aqui? No início da atualização, eu não vou colocar lá record version. Eu vou colocar reading consistência. Tá? E agora eu vou dar o update. A hora que eu comitar do lado de cá, ele não vai dar problema. Aí, assim, claro que para me chatear aqui, ele vai pegar e falar assim, eu vou mentir, vou dar também. É só para... Ele não vai dar problema. Tá? Não deu logo conflict. E se eu der um select aqui, ele vai fazer o quê? Trouxe o 12, que eu tinha dado o update para cá, e já atualizou da descrição do produto super legal. Então, assim, isso aqui vai resolver um monte de log conflict que vocês têm no dia a dia. Tá? De um está alterando um campo, está alterando o outro, e bloqueava, agora não vai bloquear mais. Tá? Então, é um negócio legal, né? Eu imagino que todo mundo deve ter gostado disso aí. Tá? Agora, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha? O pessoal fica falando aí, você já leu aqui o que eu estava escrevendo aqui, né? Aqui daqui para baixo, né? Para ficar falando aqui. Vamos fazer um exemplo com o mesmo campo. E vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Vamos primeiro, vou dar aqui na minha conexão 1. Tá? Vou setar ali para, de novo, 10 produto teste, depois vou mudar para quantidade 8. Então eu vou rodar aqui. Opa. Tem que comentar do outro lado também, né? O que vai acontecer lá do outro lado? Vamos rodar de novo. Ele não alterou o produto super legal aqui. Vamos ver como é que está o... Tá? Ele deu um update conflict, porque eu tinha uma transação aberta lá. Tá? Se eu olhar, ele está como estava lá o outro produto. Eu não quero isso. Eu quero rodar esse cara aqui. Nossa, fazer isso sem o mouse é pior ainda. Tá, dei update. Vamos lá do outro lado na conexão 2. E vamos mudar o quê? A quantidade. Vamos mudar o mesmo campo. Entrou no lock, transação read committed record version. Vou commitar o daqui. Do lado de lá tem que o quê? Dar lock conflict. Beleza, como esperado. Agora, vamos rodar esse mesmo comando usando o read consistência, o novo método. Então, do lado de cá, mesma coisa. Beleza. Tá? Eu já comitei do lado de cá. Não, ele deu deadlock. Vamos comitar aqui, tá? Vamos ver como é que tá. Qual que é a tabela? Produto. Eu estou vendo já o read committed, estou vendo a versão dele como 10 e teste. Agora, eu vou rodar o mesmo update, só que eu vou rodar no read consistency.
Tá aguardando o lock, a liberação. Eu vou comentar aqui o que vai acontecer. Opa, botou um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Não deu erro. E aí? Quanto que está o produto? O que aconteceu com aqueles 8? Foi para o espaço, foi para o binário. Tá? Então, assim, muito legal, né? Se a gente olhar essa questão. A gente tem que saber que isso pode acontecer. Isso pode acontecer mesmo se não tivesse dado um lock. Isso é uma coisa que acontece com a transação read committed. Eu dou um update, comito, iniciei uma transação. Quando iniciei, eu via 10. Iniciei e vejo 10. Vou no outro lugar, dou um update, comito. Ele passa a ver, se eu der um select, eu vou começar a ver 8 na read committed, na outra. Se eu der um update para 7, ele vai dar um update. Ele vai alterar. É um funcionamento da read committed mesmo. Mas quando acontece o lock, né? Antes nas versões read consistency, no hyperversion, no hyperversion, ele dá o update conflict. Na read consistency, ele não dá o update conflict. Tá? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Se uma transação tentar atualizar, isso que a gente viu, né? Vai dar o update conflict. Se der rollback, tanto faz nas duas, né? Se der rollback, ela vai efetivar. Se der timeout, vai dar o update conflict. Se a outra commitar, no hyperversion, dá o update conflict. No read committed, se a outra der rollback, vai efetivar. Se der timeout, vai dar o update conflict. Igual. Agora, se a outra commitar, ela vai atualizar o snapshot dela e reexecutar o comando. Então, ela vai fazer o que geralmente a gente faz no nosso lado do cliente. Pô, deu um pau, refaz, né? Tenta de novo, quando dá o lock conflict. É isso que ela vai fazer, tá? Ela refaz tudo desde o começo. Vamos lá. Essa lógica de desfazer e refazer, ela pode mudar até a versão final do Firebird 4, porque ela não está muito eficiente do jeito de fazer. A gente não percebe quando é um update pequeno, uma coisa pequena, mas se for uma coisa muito grande, pode ser que demore mais, porque ela tem que ficar mantendo todos esses... Ela tem que refazer tudo sem memória. Imagina eu tinha dado um update de 1 milhão de registros, que disparou N triggers, que fez um monte de coisa, e aí lá no final deu um lock conflict. Aí ele fala, ops, desfaz tudo isso aqui e refaz de novo. Então, né, pode mudar. Não se aplica para a história de processos selecionáveis. Se eu rodei uma história procedure, comecei a retornar algum registro, se dentro da história procedure der esse problema, ele não vai refazer. Ele vai dar um update de conflito. E, né, como eu já disse, ele é similar ao que a gente já faz, essa retentativa. Só que tem menos round trip na rede. Por quê? Não é o cliente entrando em contato com o servidor. O servidor fez tudo isso aqui sozinho. Tá? Então, tem essa vantagem, é mais eficiente. Agora sim, vamos lá. Facilitou a vida, né, de uma forma geral. Ele faz algo similar ao tratamento que eu já fazia na minha aplicação cliente. É automático, é mais eficiente, eu não preciso me preocupar em gerenciar o update conflict. Resolveu o problema de inconsistência do statement, né, e minerou o garbage collector. E aí vocês estão pensando, eu vou pagar umas caipirinhas para o Vlad quando ele vier aqui para o Brasil. Só que acho que também algum de vocês já está pensando que eu falei que eu tinha uma grande ressalva sobre isso. Na verdade, a gente já viu qual que é esse problema, que essa é a questão do update acontecer de uma forma automática. Vamos olhar um outro exemplo aqui, que ele é mais crítico, né? Dá para a gente analisar melhor. Para a gente ver a extensão do que isso pode causar. Na verdade, eu mostrei o exemplo fora de ordem. Esse aqui era o exemplo. O que eu queria dizer é isso. Você que já tinha visto minha palestra sem me avisar, né, já adiantou qual era o ponto. O ponto é esse. Tá? Assim, em casos que a gente estava esperando por um lock conflict, ele não vai mais dar. Tá? Então, assim, e isso acontece de uma forma totalmente transparente. Lembre-se, aquele parâmetro do read consistency, ele vem por padrão como 1. Então, assim, você instalou o Firebird 4, ele vai tratar toda a transação read committed
como read committed, read constants. E com isso, ele vai começar a esconder esses logs. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que você tem que se atentar. Porque a tua aplicação contava com essa exceção para poder fazer um tratamento, e de repente, ela não vai acontecer mais. Ela vai, de uma forma silenciosa, tá, ser tratada. Bem, isso eu acho que é uma coisa muito importante, que eu acho que tem que ser pensado. Eu estava conversando com o Vlad essa semana sobre isso. Eu acho que esse não deve ser o funcionamento padrão. Tá? Eu acho assim que, na melhor das hipóteses, tipo assim, na mais simples de todas, o padrão do read constants deveria vir como 0. Para que continue funcionando como era antes. E quando e se vocês quiserem, sabendo do que pode acontecer, né, do tipo de problema que pode dar, vocês mudam para 1 e aí ele passa a funcionar da nova forma. Tá? Mas eu, assim, quem não está aqui, quem não está vendo isso, provavelmente vai instalar o Firebird 4, vai instalar, vai rodar e vai começar a ter problemas que nunca imaginou que ia ter na vida. Por quê? Então, assim, eu acho que isso tem que ser mudado. Eu vou fazer um lobby para que seja, pelo menos, na menor das hipóteses, mudar o read constants para 0, para que não seja padrão. Tá? Agora, sim, existem técnicas para você poder evitar isso na tua aplicação. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar um pouco disso na outra palestra, né? Mas, assim, existem formas de você tratar isso na sua aplicação. Tá? Para que não, mesmo com o read constants, ele não dê esse tipo de problema. Tá? Mas aí não é o foco do tempo. O tempo aqui era apresentar o que tem de novo. Né? À tarde a gente vai falar de como resolver esses problemas. Beleza? Perguntas? Fechou tudo. Não tem a ver. Na verdade, assim, quando você fizer um backup store, ele vai, por consequência, acabar zerando, porque não tem como fazer um backup se tiver alguém conectado, né? Mas, não tem nada a ver. Você, vamos supor, criou um banco de dados hoje, daqui a um ano, fechou todas as conexões, abriu de novo, ela volta a ser 2. Tá? À noite, tá? Tanto faz. A partir do momento que todas as conexões foram fechadas, a hora que você abre a primeira, ela reseta esse número. Mais alguém? Para a questão da partition automática, hoje ele é configurado pela diferença de número de transações. Nesse sentido, teve alguma mudança ou como é que ele está se comportando? Não, isso continua igual. Porque, assim, um dos disparadores, né, que na verdade, assim, aí de novo a gente vai voltar naquele documento, tá? Esse que dispara a cada 20.000 transações por default não é o garbage collector, é o sweep. Tá? Então, assim, uma das coisas que o sweep faz é o processo de garbage collector. Tá? De garbage collection, né? Uma das coisas que ele faz é isso. Mas, o que é disparado com aquele marcador de 20.000 transações é o processo de sweep. O processo de sweep, o foco dele é encontrar transações que estão marcadas como rollback, desfazer as alterações dela no disco, tá? Quer dizer, apagar as versões dos registros e marcar essa transação como committed. Aí, a partir do momento que ele marca ela como committed, já que ela commitou o quê? Se eu olhar, não tem nenhum registro vinculado a ela, então ela não commitou nada. Tá? E aí, ela vai poder mover um desses marcadores, que é o OIT, que é o Old Interesting Transaction. Então, isso é o que o sweep faz. E como ele varre todos os registros e tal, ele, por consequência, faz o garbage collection. Tá? Mas é diferente o processo. Mas isso não mudou. Não é muito assim, causa dúvida se é melhor deixar ele automático. No sentido de transações, você só deixar ele qualquer coisa para não pegar. Chega lá uma conclusão que Se tivesse, geralmente é o seguinte, cara. Se tivesse uma solução que fosse melhor para todos os casos, ela ia ser o default e não ia ter opção. Quando você tem opção para alguma coisa, dificilmente você vai conseguir escolher, porque não tem uma opção que é melhor para todos os casos. Em alguns casos é melhor um, em outros casos é melhor outro. Tá? Isso está muito relacionado a como funciona, de novo, o teu controle transacional. Tá? Se o teu controle transacional está legal e tal, não tem problema, porque mesmo que ele dispare no meio do dia, ele vai fazer um processo leve, que ele tem poucas versões para coletar. O problema é quando ele pega, bate no registro e tem 1 milhão de versões, né? Tem 1 milhão de versões. Aí ferrou, cara. Então, aí se acontece, se você tem um gerenciamento transacional que permite que muitas versões de registros existam simultaneamente, às vezes é melhor o quê? Você desabilitar e deixar ele rodar só à noite.
numa hora que não tem ninguém usando. Agora sim, se você também tiver um controle posicional bom, não vai ter perda de performance no dia a dia. Ele rodar só à noite também não vai ter. Então assim, quando o controle de posicional tá bom, tanto faz onde ele vai rodar. Tá? Agora sim, se você identifica que, poxa, meus clientes estão reclamando de lentidão, aí você vai olhar e falar, puta, por que começou o sweep? Tá? Então se você associa, aí vale a pena você jogar o sweep por uma hora que ninguém está com o menor uso. Tá? Mas, na essência, o problema não é que o sweep iniciou, e sim porque tem... a culpa não é dele, é tua. Mais alguém? Só fala um pouquinho mais alto. Ele ficou tentando fazer até conseguir evitar o break-even. Se tivesse outras transações que iriam dar conflito, ele ia ficar fazendo até conseguir. É só uma tentativa. Não, é o seguinte, você tem aquela história... Vamos esquecer o read consistência, tá? Vamos esquecer ele por enquanto. Vamos pensar só no update. Não importa se é snapshot, se é read commit, record version, tudo faz. Eu tenho duas transações. Uma deu uma atualização no registro. Tem uma segunda transação, deu um update. Ele deu um update e ele fala, opa, eu tenho uma versão mais nova desse registro criado. E o meu parâmetro dessa transação, que fez essa segunda atualização, é wait. Quer dizer, espera. Então ele vai esperar. Se ela for no wait, ele vai dar o erro já de cara. No outro também, tá? No outro também. Uma vez que ela seja wait, eu posso ter um wait forever, né? Ficar lá para sempre. Ou eu posso, wait x segundos. Vamos supor que sejam 5 segundos. Passou 5 segundos, ela vai abortar. Enquanto isso, ela está aguardando. E, a hora que esse cara comitar, ela vai... Entendeu? Se tiver uma outra transação esperando, assim vai, elas vão entrar numa fila. Mas a hora que der o timeout dela, ela aborta, vamos dizer assim. Mas ela entra numa fila. E não é que ela fica, tipo, num loop. Internamente, eu não sei como é que funciona o mecanismo. Mas eu duvido que ele fique num loop tentando fazer. Provavelmente, assim, a hora que comitou, isso dispara uma sinalização para as sinalizações, e ela fala, opa, deixa eu tentar de novo. Então, sabe, ela deve fazer uns tiros, né? Alguma coisa dá um disparo lá para que ela tente novamente. Tá? Mas ela vai ficar até o tempo de timeout dela, na essência. Mais alguém? É isso? Então tá, pessoal. Primeiro, sim, eu queria registrar aqui meus agradecimentos especiais ao Vlad, que dedicou bastante tempo explicando muita coisa que não estava tão clara, né? E me ajudando a entender essas coisas novas. Porque, assim, aqui eu tentei, e se vocês entenderam bem isso, todo mundo entendeu o que aconteceu? Beleza? Então eu estou muito feliz. Porque esse treco, cara, quando você vai ler a documentação, você vai entender o que acontece, esses conceitos, é pesado. Tá? Então, assim, se vocês conseguirem entender bem, quer dizer que a tradução foi boa do informatiquês russo para o português do Brasil. Tá bem? Mas eu agradeço a paciência dele em me ajudar a entender tudo isso aí. Tá bom? E obrigado para vocês aí mais uma vez por estar com a gente.